Paz do Senhor, quero fazer outra live aqui, muito rápida, vou ser sucinto. Uma pergunta que geralmente se tem é a seguinte: por que Jesus ele falava em parábolas para que os fariseus não entendessem e não se convertessem? Será que Jesus ele não queria que os fariseus se arrependessem e que eles se convertessem, que fossem salvos? Por que Jesus falava em parábolas para que eles não entendessem? Vamos estar lendo alguns versos, está aqui em Mateus, estou com a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo número 13, versículo de número 11 a seguir, versículo número 10 a seguir, diz assim: E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que eles falam por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Os fariseus e os escribas, dentre outros grupos religiosos da época, que se destacavam dos demais, eles perseguiram o ministério de Jesus durante aproximadamente 3 anos e meio inteiro. E eles não tinham vontade de aprender sobre Jesus. Eles sempre faziam perguntas capciosas, perguntas com segundas intenções maliciosas, com a intenção de apanhar Jesus em alguma palavra, porque eles tinham inveja de Jesus. Eles queriam condenar Jesus à morte. E eles não achavam culpa em Jesus. Então sempre eles levavam, como por exemplo aquela mulher pecadora, até Jesus, sempre perguntando acerca do casamento. Eles sabiam como que funcionavam as coisas, porque eles entendiam da lei muito bem. Então eles apenas perguntavam, tentando apanhar Jesus em alguma palavra. Mas Jesus sempre se safava, sempre saía bem, instruído pelo Espírito Santo, e dava a resposta adequada para eles, e Jesus deixava eles sem palavras. Então eles estavam ao redor de Jesus, tentando apanhar Jesus em alguma palavra, tentando apanhar Jesus em alguma coisa. Eles não queriam se arrepender, não queriam crer, eles não criam em Jesus. E por isso que Jesus ele falava em parábolas, para que eles não entendessem, porque o texto está dizendo que o coração deste povo está endurecido, versículo 15 do capítulo 13. Eles viam com os olhos, mas não compreendiam com o coração. Eles estavam apenas ali com a intenção de apanhar Jesus. E se nós observar o contexto aqui, dentro da exegese, nós vamos observar no capítulo 12, versículo 31, Jesus ele vai estar justamente falando acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque esse grupo que está aqui, alguma parte dele, obviamente, tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Então Jesus estava ensinando sobre a blasfêmia. Porque eles diziam que Jesus tinha expulsado os demônios pelo poder do demônio, no capítulo 12, versículo 31. Então Jesus ele vai mostrando que esse povo não merecia, essa parte desse povo não merecia entender a verdade. Por isso Jesus falava em parábolas. Inclusive, quando Jesus fala a parábola do semeador, até os próprios discípulos estavam sem entender. Então Jesus dá a entender para os discípulos o sentido dessa parábola, que é uma instrução, uma comparação. Mas para eles Jesus não dá, porque eles não queriam aprender. Eles estavam tentando a Deus. E Jesus, em Mateus capítulo 5, no seu sermão ali da montanha, ele vai dizer: não deis aos cães as vossas pérolas. Então não era lícito dar aos fariseus o alimento, a palavra, se eles iam pisar elas, voltar e pisar elas, como Jesus falou no sermão profético, de Mateus capítulo 5, sermão da montanha. Então eles não tinham essa intenção, então era desnecessário. Nós podemos observar aqui no capítulo de número 12, versículo número 38, eles estão pedindo um sinal para Jesus. Jesus falou: olha, não vai ser dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estará no seio da terra. Então, essa é a resposta. Não é que Jesus não queria que eles se convertessem, ou que eles crescem nele, mas é porque Jesus sabia muito bem que eles não queriam se converter. Eles estavam ali apenas para tentar a Deus, tentar a Cristo, que é Deus. Essa é a explicação. Que Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus.